Há gente que permanece sentada à mesa da cozinha muito depois do jantar, com papéis espalhados, números rabiscados à margem e notificações insistentes no celular. As cobranças não param, mas o que pesa mesmo é algo invisível. Essas pessoas não querem fugir de Deus, não querem burlar a fé, pelo contrário, desejam ser corretas, fiéis, agradar ao Senhor. O problema é que estão endividadas. E no meio desse cenário, uma pergunta silenciosa se repete como um martelo. Se eu der, o que falta dentro de casa? Se eu não der, falhei com Deus? Esse dilema não nasce da rebeldia, ele nasce do medo. E existe sim uma resposta bíblica para esse conflito. Uma resposta que quase nunca é dita com clareza. Há momentos em que estamos afundados em dívidas e, ainda assim, o desejo de obedecer a Deus permanece intacto. Não porque alguém esteja fiscalizando nossas decisões, nem por temor de castigos imediatos, mas porque para muitos de nós a fé sempre foi coisa séria. Algo profundo. Algo que não se trata como detalhe. A dificuldade surge quando essa fé precisa conviver com contas atrasadas, juros que crescem no silêncio e um orçamento que não fecha há muito tempo. Nesse ponto, a espiritualidade deixa de ser apenas convicção interior e começa a disputar espaço com a própria sobrevivência. Quando nos encontramos nessa situação, a questão do dízimo não aparece como um debate teológico sofisticado. Ela surge como um conflito emocional intenso. Queremos fazer o que é certo, mas o medo de faltar o básico grita. Queremos honrar a Deus, mas também precisamos honrar compromissos essenciais: comida, aluguel, filhos, saúde. E mesmo tentando equilibrar tudo isso, a culpa se instala. Não é uma culpa escandalosa, é silenciosa. Ela não grita, ela corrói. Ela se aloja na mente e transforma a fé em um peso diário. Pouca gente admite isso abertamente. Nos ambientes religiosos, nos cultos, nas conversas entre irmãos, quase ninguém se sente à vontade para dizer que está endividado e espiritualmente confuso. O silêncio acaba virando regra. Existe um medo profundo de parecer fraco, incrédulo ou desobediente. Então seguimos cantando, sorrindo, ouvindo mensagens sobre fidelidade e prosperidade, enquanto por dentro enfrentamos uma guerra invisível entre a consciência espiritual e a necessidade prática. Quando estamos endividados, a fé corre o risco de ser vivida como cobrança constante. Passamos a medir nosso valor diante de Deus não pela sinceridade do coração, mas pela capacidade de cumprir uma regra específica, mesmo quando isso nos empurra ainda mais para o fundo do poço. A dívida deixa de ser apenas um problema financeiro e passa a ser interpretada como sinal de fracasso espiritual. Muitos começam a acreditar que estão nessa situação porque não confiaram o suficiente, porque não foram fiéis, porque faltou algo diante de Deus. Esse tipo de pensamento desgasta profundamente. Oramos pedindo provisão, mas encerramos a oração com a sensação de que ainda estamos devendo algo a Deus. Buscamos paz, mas saímos mais ansiosos. A consciência não encontra descanso, porque sempre parece existir uma pendência espiritual. Aos poucos, a relação com Deus vai sendo contaminada por medo, insegurança e culpa religiosa. Não é raro que, nesse processo, a pessoa se afaste emocionalmente da fé, mesmo continuando presente fisicamente. A Escritura, porém, apresenta uma verdade que confronta diretamente esse estado interior. Romanos 8:1 declara: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ainda assim, quando estamos endividados, o sentimento dominante costuma ser exatamente o de condenação. Não porque Deus esteja acusando, mas porque fomos ensinados, muitas vezes, a associar obediência com sofrimento silencioso e fidelidade com sacrifício sem discernimento. Existe também um cansaço que vai além do físico. É o cansaço da alma que tenta agradar a Deus enquanto luta para preservar a dignidade financeira. Nesse ponto, a fé deixa de ser descanso e se transforma em mais uma área da vida que exige esforço extremo. Jesus, porém,
disse algo que raramente é lembrado nesse contexto. Em Mateus 11, 28, ele afirma: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A pergunta que surge então é inevitável. Por que, ao tentar ser fiel, nos sentimos ainda mais sobrecarregados? A resposta começa a se revelar quando percebemos que essa culpa não nasce da desobediência, mas da confusão. Não é falta de amor por Deus, é excesso de pressão espiritual. É quando transformamos princípios em fardos e esquecemos que a fé foi pensada para sustentar, não para esmagar. Quando estamos endividados vivendo esse conflito, algo dentro de nós começa a questionar, ainda que em silêncio, se aprendemos tudo da forma correta. E é nesse ponto sensível que surge uma pergunta incômoda. Incômoda porque exige maturidade para ser enfrentada. Uma pergunta capaz de desmontar certezas antigas e abrir espaço para uma fé mais saudável. E se a culpa que carregamos nunca veio de Deus, mas da maneira como aprendemos a obedecê-lo? Quando estamos endividados e não queremos desobedecer a Deus, algo começa a se deformar silenciosamente dentro de nós. A fé, que deveria ser abrigo, passa a ser vivida como cobrança contínua. Não porque Deus mudou, mas porque o modelo de obediência que aprendemos foi, aos poucos, sendo misturado com medo, ameaça velada e discursos que transformam princípios espirituais em provas de resistência. Nesse cenário, servir a Deus deixa de ser resposta de amor e passa a ser reação à pressão. Essa pressão espiritual raramente se apresenta de forma direta. Ela quase nunca vem acompanhada de ordens explícitas ou acusações abertas. Na maioria das vezes, ela se infiltra em frases aparentemente bem intencionadas, testemunhos recortados e mensagens incompletas. Quem é fiel não passa necessidade. Quando confiamos de verdade, Deus honra. Se está difícil, reveja sua obediência. Para quem está endividado, essas frases não encorajam, elas esmagam, porque ignoram a complexidade da vida real e colocam sobre a pessoa um peso que ela já não consegue sustentar. É nesse ambiente que muitos acabam confundindo fé com barganha. Passamos a acreditar que se fizermos a nossa parte, Deus será obrigado a fazer a dele. O dízimo, então, deixa de ser expressão de gratidão e passa a funcionar como moeda espiritual, como se fosse um pagamento antecipado por proteção, provisão ou livramento. Quando estamos financeiramente apertados, essa lógica se torna ainda mais perigosa, porque nos empurra a decisões movidas pelo medo, não pela convicção. A Bíblia, no entanto, nunca apresentou a obediência como fruto de coerção. Em 2 Coríntios 9, 7, Paulo é claro: cada um contribua segundo propôs no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. A palavra necessidade aqui não é detalhe. Ela revela que qualquer ato espiritual praticado sob pressão, medo ou desespero já nasce desalinhado. Ainda assim, muitos de nós fomos ensinados exatamente o contrário, que Deus se agrada mais do sacrifício que dói do que da consciência que discerne. Quando estamos endividados, a pressão espiritual não caminha sozinha. Ela se soma ao peso financeiro diário. O resultado é um conflito interno profundo e silencioso. De um lado, existe o desejo genuíno de agradar a Deus, de permanecer fiel, de não abandonar aquilo que sempre foi considerado sagrado. Do outro, está a responsabilidade concreta de sustentar a casa, proteger a família e impedir que a dívida avance ainda mais. A Escritura toca exatamente nesse ponto quando afirma em 1 Timóteo 5,8: se alguém não cuida dos seus, e especialmente dos da sua própria casa, tem negado a fé. Esse versículo raramente entra nas conversas sobre dízimo, mas ele revela algo essencial. Responsabilidade também é espiritualidade. Mesmo assim, muitos vivem como se Deus estivesse sempre exigindo mais, sem considerar limites, contextos ou circunstâncias. Forma-se, então, uma imagem distorcida do caráter divino. Um Deus distante, que observa de longe enquanto a casa se desorganiza, cobrando fidelidade sem levar em conta a realidade.
Um Deus que parece pesar porcentagens com mais rigor do que a vida concreta das pessoas. Essa imagem, porém, não resiste quando é confrontada com o ensino de Jesus. Em Mateus 23, ele repreende líderes religiosos que cumpriam regras com rigor extremo, mas negligenciavam a justiça, a misericórdia e a fé. O problema nunca foi obedecer. O problema sempre foi obedecer sem discernimento. Quando a fé se transforma em pressão, algo essencial se perde no caminho. A oração deixa de ser refúgio e se torna tensa. A leitura da Bíblia passa a ser seletiva. Buscamos textos que reforçam o medo e evitamos aqueles que falam de cuidado, graça e sabedoria. Aos poucos, a espiritualidade deixa de produzir vida e começa a gerar ansiedade. O mais perigoso é que isso se normaliza. Passamos a acreditar que seguir a Deus significa, inevitavelmente, viver sob aperto emocional constante. Mas há uma verdade que precisa ser afirmada com clareza. Deus nunca pediu que alguém destruísse a própria casa para provar fidelidade. Nunca ensinou que a obediência deveria nascer da culpa. Nunca tratou generosidade como chantagem espiritual. Quando estamos endividados, vivendo sob essa pressão, o problema não é falta de fé, é excesso de distorção. É o resultado de princípios santos, ensinados sem contexto, sem equilíbrio e sem responsabilidade. Reconhecer isso, porém, gera desconforto, porque nos obriga a questionar não apenas nossas práticas, mas nossas crenças mais profundas. Nos força a encarar a Bíblia sem filtros prontos e perguntar se tudo o que ouvimos realmente está ali. Esse processo assusta, porque mexe com tradições, discursos repetidos e certezas herdadas. Ainda assim, é um passo necessário para quem deseja uma fé que liberta, não que oprime. E nesse ponto da caminhada surge uma inquietação ainda maior. Se a fé não foi feita para pressionar, e se a Bíblia não sustenta a culpa que carregamos, então uma pergunta se impõe com força inevitável. Uma pergunta que muda tudo quando finalmente é encarada com honestidade. E se a Bíblia nunca ensinou o que muitos aprenderam sobre dar, dever e culpa, e a verdade for muito diferente do que nos disseram? Quando chegamos a esse estágio da reflexão, algo começa a se reorganizar por dentro. Não é um alívio imediato, nem uma resposta pronta. É mais parecido com um silêncio novo. Aquele silêncio que surge quando percebemos que talvez não tenhamos sido rebeldes, mas apenas ensinados de forma incompleta. Quando estamos endividados e ainda assim desejamos obedecer a Deus, o que buscamos não é uma desculpa para fazer menos, mas uma verdade capaz de organizar a fé sem ferir a consciência. A Bíblia trata o tema da contribuição com uma profundidade que raramente aparece em mensagens apressadas. Ela não começa com cobrança, começa com intenção. Em 2 Coríntios 9:7 lemos: cada um contribua segundo propôs no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Essa declaração desmonta estruturas construídas sobre o medo. Segundo propôs no coração, pressupõe reflexão, discernimento e maturidade. Não por necessidade, deixa claro que Deus nunca esperou que alguém desse movido pelo desespero financeiro ou pela culpa espiritual. Quando estamos endividados, essa distinção se torna vital. A Escritura não ignora a realidade humana, ela a leva a sério. Em Lucas 21:1-4, Jesus observa a oferta da viúva pobre. O destaque do texto não está no valor absoluto, mas no significado da entrega. Ainda assim, o próprio contexto mostra que Jesus nunca transformou aquela cena em instrumento de pressão sobre outros. Ele observa, não impõe. Ele ensina, não constrange. Outro princípio frequentemente esquecido aparece em Provérbios 3:9 e 10. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Honrar não significa se ferir. Honrar envolve equilíbrio, respeito e intenção correta. Quando estamos endividados, honrar a Deus também passa por reconhecer limites, assumir responsabilidades e não usar a fé como fuga da realidade. A Bíblia não exalta a imprudência espiritual disfarçada de devoção.
Há um detalhe decisivo que muitas vezes passa despercebido. Deus nunca se apresenta como credor. Ele se revela como pai. Um pai não se alegra quando o filho se afunda tentando agradá-lo. Um pai não mede amor por porcentagem. Um pai não confunde generosidade com sacrifício inconsciente. Quando observamos o conjunto das Escrituras, percebemos que a lógica divina sempre aponta para a vida, a restauração e a sabedoria prática. Quando estamos endividados, a tentação é reduzir tudo a números: quanto entra, quanto sai, quanto falta, quanto dar. Mas a Bíblia insiste em algo mais profundo: o estado do coração. A generosidade bíblica não nasce do medo de perder bênçãos, mas da confiança de que Deus cuida. E confiar não é agir sem pensar, é agir com consciência, mesmo em meio à limitação. É compreender que Deus não se ofende com honestidade, mas se entristece com uma culpa que Ele nunca criou. Esse entendimento começa a desmontar uma crença antiga e profundamente enraizada: a ideia de que Deus só se agrada quando damos além do que somos capazes de sustentar. A Escritura, no entanto, aponta em outra direção. Ela valoriza integridade, valoriza honestidade interior, valoriza decisões tomadas à luz da responsabilidade. Quando estamos endividados e compreendemos isso, algo começa a se reorganizar por dentro. A fé deixa de parecer um território cheio de armadilhas e passa a se tornar um lugar possível de descanso. Mas esse descanso não é sinônimo de comodismo. Pelo contrário, ele exige maturidade, exige coragem para reconhecer erros passados, rever hábitos, reorganizar prioridades e encarar a realidade com lucidez. A Bíblia nunca romantizou a desordem financeira. Em Provérbios 21:5 lemos: os planos do diligente conduzem à fartura, mas a pressa excessiva leva à pobreza. Há espiritualidade em planejar, em ajustar rotas, em admitir que certas escolhas precisam ser corrigidas. Nesse ponto, muitos começam a perceber algo decisivo. Talvez honrar a Deus neste momento da vida não seja repetir um gesto automático, mas buscar sabedoria para reconstruir o que foi quebrado. Talvez a obediência agora não esteja em dar mais, mas em organizar melhor. Talvez a fidelidade não seja insistir na culpa, mas aprender a viver com verdade diante de Deus. Essa percepção não enfraquece a fé, ela a aprofunda, e então surge uma expectativa inevitável. Se a Bíblia não sustenta a culpa, se Deus não se move por pressão, se a generosidade verdadeira nasce da consciência, como afinal honrar a Deus quando estamos endividados? Existe um caminho prático, espiritual e responsável para isso. Um caminho que não anula a fé, mas a amadurece. E é exatamente esse caminho que precisa ser encarado agora. Se existe uma forma de honrar a Deus sem destruir a própria casa, por que tão poucos falam sobre ela? E o que de fato precisa mudar a partir daqui? Quando finalmente chegamos a essa pergunta, algo se desloca internamente. Porque se existe uma forma de honrar a Deus sem arruinar a própria casa, então talvez o maior erro não tenha sido a falta de fé, mas a ausência de sabedoria. Quando estamos endividados e não queremos desobedecer a Deus, a resposta bíblica não aponta para extremos, mas para a maturidade, não para a culpa, mas para a consciência, não para medo, mas para a responsabilidade espiritual. A Escritura trata a sabedoria como elemento essencial da vida prática. Em Tiago 1:5 está escrito: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente. Isso inclui decisões financeiras, inclui a forma como lidamos com dívidas, compromissos e limites. Quando estamos endividados, buscar sabedoria é reconhecer que Deus se importa com a realidade concreta da nossa vida, não apenas com rituais repetidos, sem reflexão. Honrar a Deus, nesse contexto, começa com verdade. Verdade sobre a situação atual, verdade sobre erros cometidos, verdade sobre o que é possível agora. A Bíblia nunca incentivou fingimento espiritual. Pelo contrário, ela chama a lucidez. Em Lucas 14:28, Jesus pergunta: qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a calcular as despesas? O ensino é direto.
Planejamento não é falta de fé, é expressão de responsabilidade. Ignorar limites não é espiritualidade, é imprudência. Quando estamos endividados, muitas vezes buscamos soluções rápidas, como se um único gesto fosse capaz de compensar anos de desorganização. Mas a sabedoria bíblica aponta para processos, para reconstruções graduais, para decisões consistentes. Em Provérbios 21:5, a Escritura afirma novamente: os planos do diligente conduzem à fartura. A palavra planos revela algo importante. Deus honra o caminho bem pensado, não o impulso guiado pelo desespero. Nesse estágio, a fé começa a amadurecer de verdade. Percebemos que Deus não está nos chamando a escolher entre obedecê-lo ou cuidar da casa. Ele nos chama a integrar as duas coisas: cuidar da família, reorganizar as finanças, sair da dívida e reconstruir estabilidade também são atos espirituais. Não existe fidelidade em permitir que a casa desmorone para sustentar uma imagem religiosa. Existe fidelidade em alinhar coração, consciência e responsabilidade diante de Deus. Quando estamos endividados, honrar a Deus pode significar falar a verdade em oração, reconhecer limites, pedir direção, buscar ajuda, aprender a administrar melhor. Pode significar pausar hábitos, rever prioridades, reorganizar a vida financeira com humildade. Nada disso diminui a fé. Pelo contrário, revela uma fé madura, que confia o suficiente para não precisar provar nada por meio do sofrimento. É nesse ponto que a culpa começa a perder força. Não porque abandonamos princípios, mas porque passamos a compreendê-los com profundidade. A generosidade bíblica não desaparece, ela amadurece. Deixa de ser reação ao medo e passa a ser fruto de uma consciência restaurada. Quando a casa começa a se reequilibrar, quando a dívida passa a ser enfrentada com responsabilidade, a generosidade encontra espaço para florescer de forma saudável, livre e verdadeira. Talvez o aspecto mais libertador de tudo isso seja perceber que Deus nunca esteve do outro lado da mesa, cobrando porcentagens enquanto as contas se acumulavam. Ele sempre esteve presente, aguardando que a fé fosse vivida com verdade. A pergunta nunca foi quanto você dá, mas em quem você confia. E confiança não se demonstra com culpa, mas com decisões alinhadas à sabedoria. Quando entendemos isso, algo se encerra e algo novo começa. A fé deixa de ser um campo de tensão e volta a ser lugar de descanso. A obediência deixa de ser peso e se transforma em caminho. E, finalmente, a pergunta do início encontra a resposta. Quando estamos endividados e não queremos desobedecer a Deus, o que Ele espera não é sacrifício inconsciente, mas fidelidade madura. Se essa mensagem falou com você, saiba de uma coisa: você não está sozinho nessa caminhada. Muitos vivem esse conflito em silêncio, carregando uma culpa que Deus nunca colocou. Aqui, a proposta é caminhar juntos em direção a uma fé mais consciente, mais bíblica e verdadeiramente libertadora. Se inscreva no canal para continuar refletindo sobre fé, dinheiro e vida espiritual com maturidade e verdade. E, se sentir no coração, compartilhe nos comentários a sua história. Conte o que mudou na sua forma de enxergar Deus e a própria realidade. Sua experiência pode ajudar outras pessoas que estão vivendo exatamente esse mesmo dilema.